O nosso amigo Lousada, ele vai também dizer mais algumas palavras e convido a todos a escutarem com atenção. Muito boa tarde. Well, good afternoon. Estamos muito contentes por podermos estar aqui, Well, I'm very happy to be here with you porque temos algo que achamos que é importante para vós. because we have something to share with you that we really think that's necessary. Eu tenho nas minhas mãos um livro de código da estrada. Well, as you can see, I've got on my hands this little book that's about the laws of traffic. E creio que todos sabem para que serve o código da estrada. And you know what the rules of the traffic laws are for. Tem por objetivo regular o trânsito. It actually, indeed, is for you to go the right way when you're driving. E se todos os condutores cumprirem a sua obrigação, respeitando o código, And if every single driver respects what the law about the traffic says, certamente que haverá menos acidentes, logically it will be lesser accidents. haverá menos feridos, menos mortos. There will be less deaths and less injuries. Mas o problema é que a maior parte dos condutores pensa But the problem is that most of the drivers think, que não há problema nenhum em transgredir, em desobedecer ao código. they think there's no really big deal when they break the law. Quantas vezes os condutores pensam, How many times the drivers think, está vermelho, mas eu posso passar. well, it's red, nevertheless I'm going to go through. Tenho um stop, mas não sou obrigado a parar. Well, there's a stop sign, nevertheless I'm not going to stop. Posso ultrapassar numa curva fechada. I can always overtake on a very blind curve, E a maior parte das vezes o resultado é um acidente. and most of the times it can really provoke an accident. E infelizmente com feridos e por vezes com morte. And sometimes, unfortunately, with injuries or maybe death. E é interessante notar que o condutor que provocou o acidente And it is interesting to notice that the driver who really caused the accident, porque desrespeitou o código, due to his disobedience to the law, tenta se justificar perante as autoridades, he tries to justify himself before the authorities. procura arranjar uma razão He tries to bring in some reason para justificar a transgressão do código. to justify his transgression according to the law. O problema é que diante do código não há desculpa. The problem is what he's done going against the law, there is no excuse at all. Se havia um sinal de stop ou um sinal vermelho, If there was the red sign or a stop sign, a obrigação era parar. he had to stop. Não há justificação. There's no excuse at all. Mas o condutor procura se justificar But the driver, he always tries to justify himself. para não arcar com a responsabilidade daquilo que aconteceu. So he does not have to go with and receive the consequences of his bad doing. Do mesmo modo, somos assim nós perante Deus. And the same way, we do the same things before Deus nos God. dá um código de conduta. God has given us this law, Deus nos dá uma lei and he has given us the law para guiar o nosso comportamento. in order for us to drive our behavior. E que lei é essa? And what law am I talking about? Essa lei diz não matará, I'm talking about the Ten Commandments where it says, thou shalt not kill, não roubará, thou shalt not steal, não mentirá, thou shalt not lie, não cometerás you adultério shall not adulter, e tantas outras coisas. and many other things. Mas nós achamos que não faz mal But we think, well, there's no big deal in breaking the law. e podemos transgredir a lei de Deus, And we think we can really break it porque não há consequências. because we think there are no consequences at all. Mas um dia, But one day, todos nós estaremos na presença de Deus we'll have to face God, e vamos prestar contas dos nossos atos. and we have to go and be accountable for our acts. E muitos procurarão justificar-se a si mesmos, And many of us will try to justify himself porque sabiam que estavam a pecar contra Deus because we know that we are sinning against e God. persistiram em pecar. And we still continue and go in sinning every day against Him. Só que diante de Deus e perante a sua lei não há justificação. But before God and before His law, there is no justification. E do mesmo modo que um condutor que transgrediu as consequências é ir preso, And in the same way that this driver killed somebody by breaking the law and he goes to jail,
Também o homem que transgride a lei de Deus tem uma condenação sobre si. Now, the man or woman who breaks God's laws, he actually brings condemnation unto himself. E a condenação é o inferno. And the condemnation is eternal death or hell. Esta é a condenação por transgredirmos a lei de Deus. That is the condemnation by breaking God's law. Então parece que está tudo perdido para o homem. So, looking at this, it looks like everything is lost. Porque se transgredir a lei de Deus, sou culpado. Because if I break God's law, I am guilty. E se sou culpado, estou condenado. And now if I'm guilty, I am condemned. Mas eu quero te dar uma boa notícia. But I'm here to give you a good news. É que Jesus Cristo, That Jesus Christ, Ele morreu e ressuscitou He died and He resurrected on the third day. para ser apresentado perante Deus como nosso advogado. So He could be presented before God on our behalf as our lawyer. E nele nós somos justificados. And through Christ we are justified. Nele nós somos perdoados. And through Christ we are forgiven. Em Jesus Cristo, And through Jesus Christ, Deus nos dá a oportunidade God gives us the opportunity de que a nossa condenação seja retirada. that our condemnation can actually be withdrawn. Para que ao invés de sermos condenados para o inferno, So instead of us being condemned into an eternal hell, possamos ter a oportunidade de ir para o céu, a eternidade com Deus. now we can have this great opportunity of actually going, living eternally with God in heaven. Nenhum homem por si se pode justificar perante Deus. No man can actually justify himself before God. Ninguém é escusado alguém se justificar. Even if you try, you will not be able to. Então precisas de Jesus. So you need Jesus Christ. Só Jesus te pode justificar. Only Jesus can justify you. Foi para isto que Jesus morreu na cruz do Calvário. Because that's why Jesus Christ died on that cross. Foi por isso que Jesus deu a sua vida. That's why Jesus gave his life. E foi por isso que Jesus ressuscitou. And that's why Jesus resurrected. Para dar ao homem a oportunidade So in order to give man this great de opportunity ser perdoado e ser justificado perante Deus. to be forgiven before God. E por isso estamos aqui nesta tarde. And that's why we are here this afternoon Para te dizer que há uma oportunidade para ti. to say that there's this big opportunity that you must grab hold of. Podes ser o maior pecador do mundo. You can be the worst sinner or the biggest sinner in the world, Mas há perdão para ti em Jesus. but there's forgiveness for you in Jesus Há Christ. justificação para ti em Jesus. There's justification for you in E Jesus nesta Christ. tarde convidamos And this afternoon we really a invite you ficar um pouco mais connosco, to talk to us porque nós queremos falar pessoalmente contigo because we'd like to chat with you personally deste Jesus maravilhoso about this Jesus Christ, que deu a sua vida por ti. that He gave His life for you and for me. Muito obrigado pela vossa atenção Thank you very much for your attention. e convido a continuar connosco por mais um instante. And if you can, please stay for by Deus vos abençoe. and may God bless you. Muito obrigado. Thank you very much.